Naquele dia, eu estava no armazém estreito da cozinha do bar, a arrumar caixas de cerveja com o Pedro, o meu funcionário em part-time. Patroa, vou passar atrás de si um momento. Naquele instante, algo grande e duro roçou lentamente e pressionou-se contra as minhas nádegas ao passar. Em mais de 50 anos de vida, nunca tinha sentido nada tão pesado e maciço. Fiquei tão surpreendida que quase me esqueci de respirar. O que... o que é isto? O meu coração começou a bater desalmadamente. Era uma emoção estranha e perigosa que eu nunca tinha sentido, nem uma única vez com o meu marido. Mas aquilo era apenas o início de algo que ultrapassaria qualquer imaginação. Como é que um contato fugaz naquele dia mudou a vida de uma mulher? E qual era o verdadeiro desejo escondido no meu coração? Vou contar-vos tudo agora. O meu nome é Helena. Este ano fiz 55 anos. Giro uma pequena cervejaria no bairro. A minha rotina diária é estar ao balcão das 6 da tarde às 2 da manhã, todas as noites. O meu marido, Carlos, mudou completamente depois de se reformar há 2 anos. Passava os dias deitado no sofá, a ver televisão desde manhã, e à hora de almoço já estava a abrir garrafas de vinho ou aguardente. Querido, o que fizeste hoje? Quando eu chegava a casa depois do trabalho, ele nem me cumprimentava, apenas soprava fumo de cigarro. O jantar? Não sei. Desenrasca-te. As nossas conversas resumiam-se a isto. Vivíamos debaixo do mesmo teto, mas éramos menos que estranhos. Às vezes, sentia que ia sufocar só de estar ao lado dele. Até que, numa noite, cheguei a casa depois do trabalho e encontrei o Carlos bêbado, caído no chão da sala. Havia garrafas vazias a rebolar à volta dele. Bebeste assim outra vez? Por favor, ganha juízo. Acorda. Sabes por que estou assim? Do que estás a falar? Criptomoedas. Perdi tudo nas criptomoedas. Todo o nosso fundo de reforma. Naquele momento, a minha mente ficou em branco. O quê? Estás a falar de todo o dinheiro? Dos 200 mil euros? Sim, perdi tudo. Caí sentada ali mesmo. Era o dinheiro que eu tinha poupado tostão a tostão, gerindo o bar durante mais de 20 anos, trabalhando até a exaustão. Tu estás louco? Como pudeste decidir uma coisa dessas sozinho? Eu achei que ia correr bem. Toda a gente dizia que se ganhava dinheiro com isso. Ele tinha deitado fora o dinheiro a que dediquei a minha vida inteira, só porque acreditou na conversa dos outros. Fiquei sem palavras. Antes da raiva, veio um sentimento de vazio avassalador. Naquele momento, a minha vida de casada passou-me diante dos olhos como um filme. Nunca, nem uma única vez, fui respeitada. Vamos viver separados. Se continuar contigo, vou enlouquecer. Não aguento mais. Naquela noite, declarei a separação ao meu marido. A casa ficou vazia, mas senti que conseguia respirar melhor. No entanto, também senti medo. 55 anos. Sem fundo de reforma e sozinha. Não via esperança nenhuma à minha frente. Todas as noites, sentava-me ao balcão do bar, a olhar para a rua, perdida em pensamentos. Passou-se cerca de um mês desde a separação. O trabalho no bar começou a tornar-se pesado demais. Gerir o negócio sozinha todas as noites era exaustivo, por isso decidi contratar ajuda. 2 dias depois de colocar o anúncio, um homem veio à entrevista. Assim que ele abriu a porta e entrou, fiquei surpreendida. Tinha certamente mais de 1,80 m de altura, ombros largos e coxas firmes como as de um atleta. O rosto também era bastante bonito. Boa tarde, sou o Pedro, vim para minha entrevista. Ah, sim, sente-se, por favor. Peguei no currículo dele e dei uma vista de olhos. Idade: 35 anos. Experiência anterior: personal trainer num ginásio. Era treinador de ginásio? Sim, trabalhei nisso cerca de 5 anos, mas o dono sofreu uma burla grande
e teve de fechar o negócio de repente. Ah, compreendo. O Pedro explicou calmamente, mas havia um tom de lamento na sua expressão. Senti uma certa empatia. É a primeira vez que trabalha num bar? Sim, mas aprendo rápido. Se me der uma oportunidade, prometo trabalhar muito. Um olhar sincero. Não parecia alguém que mentisse. Mas, sem querer, o meu olhar desviava-se constantemente para o corpo musculado do Pedro. O peito largo que se notava através da t-shirt. As veias salientes nos braços. Como ex-treinador, notava-se que cuidava muito bem do corpo. Ai, o que estou eu a fazer? Desviei rapidamente o olhar para o currículo. Mas surgiu-me um pensamento estranho. Com 35 anos e aquela aparência e físico, certamente seria casado, mas o currículo dizia solteiro. Desculpe a pergunta, mas não é casado? Nesse momento, a expressão do Pedro endureceu. Parecia que eu tinha tocado numa ferida. Ah, desculpe. Foi uma pergunta demasiado pessoal. Não, é que tenho algumas circunstâncias pessoais. A resposta foi curta, mas havia uma tristeza estranha misturada na sua voz. Não perguntei mais nada, mas a dúvida permaneceu. Que circunstâncias seriam essas? Decidi contratar o Pedro, gostei da aparência e da atitude dele. Além disso, ter um funcionário homem no bar dava-me segurança. As caixas de cerveja eram pesadas e, como fechávamos tarde, havia muitos clientes bêbados. Então, pode começar amanhã, esteja cá às 6 da tarde. Obrigado, patroa. Vou esforçar-me. O Pedro sorriu alegremente e agradeceu. Não sei por que aquele sorriso me tocou tanto. Era uma excitação que já não sentia há muito tempo. Depois de o Pedro sair, murmurei para mim mesma. Bonito de cara e com aquele corpo. Por que razão estará sozinho aos 35 anos? É mesmo estranho. Naquela noite, estranhamente, não conseguia parar de pensar no Pedro. As coxas musculosas, o olhar viril, não conseguia dormir. O que se passa comigo? A pensar nisto, com um rapaz 20 anos mais novo. Enterrei a cara na almofada e suspirei. Mas, num canto do meu peito, uma expectativa estranha começava a crescer. No dia seguinte, o Pedro chegou pontualmente às 6 horas. Entrou com uma roupa arranjada e um sorriso fresco. Boa tarde, dona Helena. Olá, boa tarde. A partir desse dia, a minha rotina com o Pedro começou. E essa rotina, em breve, fluiria numa direção que eu jamais imaginaria. O Pedro trabalhava muito bem. Desde o primeiro dia, servia as mesas, limpava, preparava os aperitivos e atendia os clientes com simpatia. Especialmente quando entravam clientes mulheres, elas ficavam coradas e queriam fazer os pedidos apenas ao Pedro. Helena, arranjaste um bom funcionário, contratar um rapaz tão bonito, dizia a senhora habitual, a rir-se ao balcão. É apenas trabalho. Eu fingia indiferença por fora, mas por dentro sentia-me orgulhosa. Passou-se cerca de uma semana. Tinha chegado muita cerveja nova e precisávamos de arrumar o armazém. Pedro, podes ajudar-me a arrumar o armazém um bocadinho? Claro, dona Helena. Eu levo as coisas pesadas. Entramos juntos no armazém atrás da cozinha. Era um espaço realmente apertado. As caixas de cerveja estavam empilhadas até ao teto, e se duas pessoas entrassem, tinham de se roçar uma na outra para se mexerem. Basta mudar estas caixas para aquele lado. Entendido. O Pedro levantou as caixas pesadas de cerveja como se fossem penas. As veias dos braços saltaram com esforço. Fiquei especada ao olhar. Enquanto estávamos a arrumar, o Pedro precisou de ir buscar uma caixa à prateleira que estava atrás de mim. Eu estava no meio do corredor estreito a organizar outras caixas. Dona Helena, vou passar atrás de si um momento. Ah, sim, sim. Tentei encostar-me à parede, mas o corredor era demasiado estreito.
No momento em que o Pedro tentou passar atrás de mim, foi aí que aconteceu. Algo grande e duro encostou-se lentamente às minhas nádegas. Não era como um objeto qualquer, era algo muito maior e mais vivo. Aquilo roçou e subiu lentamente pelas minhas costas enquanto ele passava. O. O que é isto? Isso é de uma pessoa? Fiquei tão chocada que nem conseguia respirar direito. Mesmo através da roupa, o tamanho e a textura dura eram transmitidos de forma demasiado vívida. Desculpe, o armazém é apertado. O Pedro falou com naturalidade e pegou na caixa de cerveja. Mas eu congelei ali mesmo. Se não me tivesse agarrado à prateleira, teria caído, pois as pernas fraquejaram. Dona Helena, está bem? Ficou vermelha. Ah, não. É só que está calor aqui dentro. Estou bem. Era mentira. O armazém ficava ao lado das arcas frigoríficas. Era fresco. Mas o meu rosto ardia como fogo. O Pedro passou novamente ao meu lado com a caixa. Desta vez, encolhi-me ainda mais, mas senti aquela sensação outra vez. Aquele algo enorme e duro a roçar nas minhas nádegas. Como é possível? Aquilo é real? Quando acabamos de arrumar e saímos, eu estava completamente atordoada. O Pedro voltou a trabalhar no salão como se nada fosse, mas eu, no balcão, não conseguia concentrar-me. Aquilo é verdade? Como é que pode ser tão grande? Em 55 anos de vida, foi o primeiro choque deste gênero. Vivi 25 anos com o meu marido, mas nunca tinha imaginado algo assim. Então, ocorreu-me um pensamento. Será que o Pedro, tão simpático e bonito, não casou até aos 35 anos por causa daquilo? Por ser demasiado grande? Já tinha ouvido dizer que se for demasiado grande, as mulheres podem ter medo, e isso causa problemas. Ai, credo, que estou eu a imaginar? Abanei a cabeça com força, mas a sensação não desaparecia. Parecia gravada no meu corpo. Naquela noite, em casa, não consegui fazer nada. Fechava os olhos e a cena repetia-se. O corredor estreito, aquela coisa enorme do Pedro a roçar em mim. Vou ficar maluca. Mas o meu coração batia cada vez mais forte. Nos dias seguintes, tinha vergonha de olhar para o Pedro. O meu olhar fugia constantemente para a zona das calças dele. O Pedro não parecia notar, mas eu sentia-me culpada. Estarei mesmo a enlouquecer? A ter estas fantasias com um rapaz 20 anos mais novo? Mas não conseguia parar. A curiosidade aumentava. Quão grande seria para se sentir assim? Seria mesmo essa a razão de ele não casar? Passaram-se alguns dias e a curiosidade tornou-se realidade. Como o Pedro já dominava o trabalho, decidimos dividir os turnos. Pedro, que tal dividirmos o horário? Tu ficas das 18h às 22h e eu faço das 22h às 2 da manhã para fechar. Está bem, mas a senhora fica bem sozinha até tão tarde? Estou bem, já fazia isto sozinha antes. Mas de madrugada há bêbados e pode ser perigoso. Havia preocupação na voz dele. Aquele cuidado aqueceu-me o coração. Começamos a trabalhar por turnos. Encontrávamos-nos apenas às 22h para a troca. Dona Helena, bom trabalho hoje. Sim, Pedro, vai descansar. Estranhamente, quanto mais tempo passava sem o ver, mais sentia a falta dele. Depois do incidente no armazém, ele não me saía da cabeça. Numa sexta-feira à noite, um homem bêbado entrou no bar a cambalear. Traz mais uma garrafa de bagaço. Senhor, já bebeu muito hoje. Por favor, vá para casa. Cala-te, eu pago. Não pago. O homem gritou e aproximou-se do balcão. Cheirava horrivelmente a álcool. Senhor, por favor, saia. Oh, mulher, estás aqui sozinha a estas horas. Deves sentir-te sozinha. Queres que te faça companhia? O homem riu-se e tentou agarrar minha mão. Pare, vou chamar a polícia. O quê? Tu até deves gostar. Nesse preciso momento, a porta do bar abriu-se. Olhei e era o Pedro. Tinha um olhar afiado, diferente do habitual. Ei, larga essa mão agora!
A voz grossa do Pedro ecoou pelo bar. O bêbado virou-se. Quem és tu? Sai, agora. O Pedro aproximou-se lentamente. O bêbado, ao ver o corpo maciço do Pedro, pareceu perder a bebedeira de repente e encolheu-se. Tss, que maçada! O homem saiu a resmungar. Quando a porta se fechou, soltei um suspiro de alívio. Dona Helena, está bem? O Pedro aproximou-se e pôs a mão no meu ombro. Sim, estou bem. Mas Pedro, o que fazes aqui a esta hora? Estava preocupado que estivesse sozinha. Preocupado? Sim, passava aqui à frente todos os dias para verificar se estava tudo bem. O meu peito aqueceu. Pedro, obrigada, muito obrigada. Naquela noite, o Pedro ficou comigo até fechar o bar. Sentamo-nos ao balcão e conversamos. És mesmo uma pessoa de bom coração, Pedro. Não, é o normal. Ele sorriu timidamente. A Helena é que é uma boa pessoa. Deu emprego a alguém como eu. Alguém como tu? Por que dizes isso? És bonito, trabalhador. Tenho os meus problemas. A voz dele baixou. Parecia haver uma ferida profunda. Que problemas? És um homem fantástico. Olhamo-nos nos olhos. Senti que estava a apaixonar-me cada vez mais por aquele homem. O tamanho chocante que senti no armazém, a vontade de o ver todos os dias, e agora este carinho protetor. Aos 55 anos, sentir este friozinho na barriga. Nem eu acreditava. E queria saber mais sobre ele, o segredo dele, o passado dele. Uma semana depois, ganhei coragem. Pedro, tens tempo hoje? Sim, por quê? Nunca te paguei um jantar de boas-vindas. Hoje pago eu. Vamos comer grelhados aqui perto? Ele hesitou, mas aceitou. Pendurei a placa de fechado na porta. O coração batia forte. Jantar a sós com o Pedro. Num canto tranquilo do restaurante, pedimos carne e cerveja. Pedro, não te importas de beber? Um pouco. E a Helena? Também bebo um copo. Depois de algumas cervejas, o ambiente descontraiu. Ganhei coragem e perguntei. Pedro, posso perguntar uma coisa que quero muito saber? Sim, pergunte. Por que é que ainda não casaste? És tão bonito e tens bom feitio? A expressão do Pedro endureceu. Bebeu o copo de cerveja de um trago. Helena, isso é difícil de explicar. Olhou pela janela. Fez-se silêncio. Na verdade, ele encheu o copo novamente. Tenho uma constituição física especial. Especial? Uma parte do meu corpo não é normal. O meu coração parou. A sensação do armazém voltou. O que queres dizer? Ele baixou a cabeça. É demasiado grande. Várias vezes o tamanho de uma pessoa normal. Ah, há 5 anos estive noivo. Gostava muito dela. Mas na primeira noite, a voz dele tremeu. Ela ficou tão assustada e horrorizada. No dia seguinte, acabou o noivado. Disse que eu não era humano. Pedro. Desde aí, tenho medo de me envolver com mulheres. Medo de as magoar. Medo de ser rejeitado. Ele bebeu mais 3 copos seguidos. O rosto estava vermelho. Helena, vou ser sincero. Tenho 35 anos e, bem, nunca fiz aquilo até ao fim. O quê? Nunca tiveste relações completas? Elas fogem sempre no momento decisivo. Fiquei em choque. Um homem tão viril, virgem aos 35 anos devido a isso. Pensei que ia viver sozinho para sempre, para não mostrar isto a ninguém. Havia lágrimas nos olhos dele. Segurei-lhe a mão com força. Pedro, isso não é culpa tua. És uma pessoa maravilhosa. Elas não viram o teu verdadeiro valor. Talvez fosse do álcool, mas fiquei mais ousada. Tenho muita curiosidade. Sim? Quão grande é para ouvires essas coisas? Ele olhou para mim surpreendido. O meu rosto estava a arder. Helena, na verdade, não sentiu no armazém? Quando passei atrás de si? O rosto dele ficou vermelho vivo. Desculpe, era apertado e...
Não peças desculpa. Eu não gostei. Os nossos olhares cruzaram-se. O ar ficou pesado. A respiração do Pedro ficou ofegante. Helena, o que disse? Apertei a mão dele com mais força. Também já passou muito tempo para mim. Com o meu marido, foram anos sem nada. E gosto de ti, Pedro. Desde que te vi. Helena, mas tenho medo de a magoar. Eu aguento. Estou bem. Vamos voltar para o bar. Ah, ainda falta arrumar o armazém. Ajudas-me? Claro que era mentira. Não havia nada para arrumar. Eu só queria estar sozinha com ele. Voltamos para o bar depois da meia-noite. Tranquei a porta. Vamos para o armazém. Levei-o pela mão. No espaço estreito, só estávamos nós os dois. Pedro. Aproximei-me dele. Helena, tenha certeza? Sim, tenho. Beijei-o. O beijo cuidadoso tornou-se profundo. Senti a presença maciça dele contra o meu corpo. Ah, era mesmo verdade. Aquela presença avassaladora estava agora colada a mim. Começamos a tirar a roupa um ao outro com mãos trêmulas. Quando olhei para baixo, perdi a fala. O Pedro não tinha exagerado. Pelo contrário, tinha sido modesto. Naquela noite fomos muito devagar. Ele perguntava sempre se eu estava bem. Doeu no início. Mas não desisti. Com o tempo e o carinho, habituamo-nos um ao outro. Pela primeira vez em 55 anos, senti-me verdadeiramente mulher. E o Pedro, aos 35, tornou-se finalmente um homem completo. Depois disso, ficamos abraçados no chão do armazém. Obrigado, Helena, por me aceitares. Obrigada eu, por me fazeres sentir viva outra vez. A partir dessa noite, a nossa relação mudou. Éramos patroa e funcionário de dia, e amantes à noite no armazém. Eu sentia-me rejuvenescer. A minha pele brilhava. Helena, andas com um aspecto ótimo. O que é que tens feito? Perguntavam os clientes. É o amor, respondia eu a rir. Um mês depois, numa noite em que o Pedro já tinha saído e eu estava sozinha, à espera da hora de fechar, a porta abriu-se. Não era o Pedro, era o Carlos, o meu ex-marido. Olá, há quanto tempo? Cheirava álcool e estava com mau aspecto. O que fazes aqui? Estamos separados. É o bar da minha mulher. Não posso vir? Ele avançou para o balcão. Volta para casa, Carlos. Por favor. Quando? Quando é que isto acaba? Vamos voltar a viver juntos. Ele tentou agarrar minha mão. Não, não me toques. Nesse momento a porta abriu-se. Era o Pedro. Helena, está tudo bem? Ele entrou a correr. Quem és tu? O Carlos olhou o Pedro de cima a baixo. És o empregado? Sim. Então, por que tratas a patroa por Helena? Eu intervi rapidamente. Carlos, vai-te embora. O Carlos percebeu. Ah, então é por isso que andas com bom aspecto. Andas a enrolar-te com este puto? Cala-te! O que é que faziam aqui? Hein? Ele começou a gritar. Saia daqui, o senhor está bêbado, disse o Pedro, colocando-se à minha frente. Tu cala-te, seu gigolô. Andas atrás do dinheiro da velha? Retire o que disse. Eu não estou com a Helena por dinheiro. Então é o quê? Amor? Por uma velha de 55 anos? Pare! O Pedro gritou tão alto que o bar tremeu. Nunca o tinha visto assim. A Helena é preciosa para mim. O senhor passou a vida a pisá-la, mas para mim ela é tudo. O Carlos agarrou o Pedro pelos colarinhos. O Pedro nem se mexeu. Com um movimento rápido, torceu o pulso do Carlos e fê-lo ajoelhar-se. Um homem de verdade não possui uma mulher. Protege-a, o senhor nunca a protegeu. O Pedro levantou o Carlos e empurrou-o para a porta. Nunca mais volte a incomodá-la. O Carlos saiu, humilhado e a praguejar, prometendo advogados e vingança. Pode ficar com tudo, Carlos. Eu quero é que desapareças, gritei eu. Quando ele desapareceu, as minhas pernas cederam. O Pedro segurou-me. Helena, acabou. Ele não volta. Tive tanto medo, Pedro.
Eu estou aqui. Dias depois, assinei os papéis do divórcio. Não senti tristeza, apenas liberdade. O Pedro mudou-se para minha casa. Ainda ganho pouco, Helena. Desculpa. Juntos temos o suficiente. Apesar dos 20 anos de diferença e dos olhares dos vizinhos, nunca fui tão feliz. Helena, conheces esta música nova? Não, isso é de jovens. Ríamo-nos das diferenças. Hoje, continuo a gerir a cervejaria com o Pedro. Às vezes perguntam-me qual é o segredo da minha felicidade. Eu respondo: coragem. A coragem de escolher a minha vida novamente. O amor não pergunta a idade. E a felicidade começa quando temos a coragem de a escolher. Espero que vocês também tenham essa coragem. Nunca é tarde demais. With open, Cao Shuyan, Elena by Pedro TXT, W encoding UTF-8 as F Write Story Content.